Eu dou entrevistas com bastante frequência, tanto em canais, podcasts e transmissões ucranianas, quanto em canais de língua russa em outras partes do mundo. E, naturalmente, com bastante frequência surge a pergunta: por que diabos os Estados Unidos e a Ucrânia? Ou, de um lado, perguntam por que vocês ajudam tão pouco, ou do outro, por que vocês ajudam de qualquer forma. Vamos tentar entender essa questão e ver se já não está na hora de fechar o talão de cheques e deixar que os povos eslavos irmãos resolvam seus próprios problemas sozinhos ou não. Ou será que realmente temos algo a perder além de nossas correntes, só para quem é completamente ingênuo? Não está claro que a política externa de qualquer Estado é influenciada pela situação interna. Nós, os Estados Unidos, temos uma tarefa política urgente. Em novembro, não deixar que a maioria dos assentos na Câmara dos Representantes vá para o partido de oposição. O partido de oposição, no nosso caso, hoje se chama Partido Democrata. A maioria dos projetos que começaram a tirar a América da difícil situação econômica e política internacional em que o país foi colocado pelos governos de Biden, Obama e outros. Então, a maioria desses projetos será, na melhor das hipóteses, desacelerada e, no pior e mais provável caso, interrompida. Por quê? Porque a Câmara Baixa do Congresso é, como se diz, a carteira do país. Eles têm a possibilidade de atrasar ou até mesmo encerrar projetos, o que para nós significa um retorno ao modo socialista de governar o Estado, ou seja, a pilhagem. Um produz, outros o roubam. Por isso, tudo o que acontece hoje nos Estados Unidos da América acontece sob um certo ponto de vista. Ou seja, se isso vai contribuir para a vitória dos republicanos nas eleições de novembro, se vai atrapalhar ou se será neutro. Naturalmente, os projetos que vão contribuir recebem prioridade, enquanto as ações que serão neutras ficam em segundo plano. A administração, é claro, tenta de toda forma não fazer nada que possa ajudar os democratas. Vamos tentar entender o que devemos fazer com a Ucrânia. Pode parecer besteira, mas estamos aqui e a Ucrânia lá sempre pedindo ajuda, assim como a Europa pede aos Estados Unidos. O que entender? O que devemos fazer com essa história, com esse problema? Podemos nos fazer 3 perguntas muito simples. O que está acontecendo agora na linha de frente e na mesa de negociações para entender o status quo, o que as partes querem, quão realista é alcançar isso? Isso é sobre o futuro. E por fim, na verdade, o que os Estados Unidos ganham e o que perdem se a Ucrânia, digamos, perder? Sim, do ponto de vista do eleitor nos Estados Unidos, não de um filósofo. A guerra já dura 4 anos e no último ano, ou até 1 ano e meio, não há movimentos significativos na linha de frente, morrem de 20 a 30 mil pessoas por mês. A linha de frente, a retaguarda, uma certa quantidade de equipamento militar é destruída, uma certa quantia de dinheiro é gasta. Cada vez mais famílias perdem filhos, pais, e o país perde pessoas que poderiam reconstruir a vida normal e a economia de ambos os lados. Na verdade, na mesa de negociações, os mesmos temas continuam sendo discutidos, onde nenhum dos lados está disposto a fazer concessões. Na verdade, eu diria que não há concessões de nenhum tipo, embora de vez em quando algumas soluções de compromisso sejam anunciadas. Mas no dia seguinte, de repente, há uma correção. Falei, mas depois errei. E como se vê, errei mesmo. Aliás, essa palavra mazal em hebraico significa sorte e não tem nada a ver com o que eu queria dizer. Descobre-se que isso era apenas conversa fiada, conversas que não tinham nada a ver com a realidade. E por que, afinal, nem uns nem outros avançam em direção ao fim da guerra, ao objetivo de acabar com a guerra? Eles parecem dizer o tempo todo que querem acabar com a guerra, mas não avançam nessa direção. A questão é que a Rússia tem um objetivo absolutamente claro, que é anunciar ao povo que as tarefas estabelecidas para o exército, ou seja, antes do início da operação militar especial, foram cumpridas e superadas. Ou seja, nós, russos, sofremos, passamos por dificuldades, mas o resultado justificou todos os problemas que fomos obrigados a enfrentar. Para que, enfim, surgisse uma longa lista de problemas que a Rússia supostamente resolvia na Ucrânia. O lado ucraniano está, praticamente na mesma situação quando precisa explicar por que pararam a guerra agora e não antes. Digamos lá em 2022, 23 dias depois do início dela. Quando cerca de 1 milhão de pessoas foram mortas ou feridas, 10 milhões deixaram seus lares e parte delas foi para o exterior.
Sim, o governo deve explicar. Dizer algo como salvamos o país de... E então explicar do que salvaram o país, o povo da Ucrânia e por quê. Ir para negociações, ou seja, no 23º dia da guerra seria suicídio, mas agora dizem ser o melhor momento. Enquanto qualquer pessoa entende que no 23º dia teria sido a melhor saída daquela situação em que a liderança de ambos os países colocou seus povos. Ao mesmo tempo, senhoras e senhores, eu entendo claramente, sei, já disse muitas vezes que quem atacou foi a Rússia, e por isso eu os chamo de iniciadores, bandidos sanguinários, canalhas. Lá, qualquer coisa sim, mas para dizer o mínimo, talvez eles sejam 70% culpados, mas a liderança ucraniana também é 30% culpada. Outro ponto que os ucranianos estão tentando conseguir nas negociações são garantias de que aqueles que governaram o país nesses últimos 4 anos e antes disso também não serão levados a julgamento. Que eles, como se diz, não serão enforcados de cabeça para baixo, pendurados pelo tornozelo ou torturados no cavalete. Mas eles não prepararam o país para a guerra, não fizeram nada para isso. Por causa do fato de que eles roubaram absolutamente tudo o que não havia sido roubado pelos oligarcas e administrações anteriores da Ucrânia. Tendo criado durante a guerra um Estado comandado por uma única quadrilha, eles fizeram exatamente o que, em algum momento, por volta de 2002 a 2003, Vladimir Vladimirovich Putin fez na Rússia. Todos os outros oligarcas, ou seja, bandidos, ou fugiram, ou estão presos, ou foram arruinados, ou então foram inseridos em uma estrutura hierárquica na qual reconhecem a supremacia da quadrilha que tomou o poder. Ou seja, exatamente a mesma situação em Moscou e em Kiev, com um atraso de pouco mais de 20 anos. Moscou está mais avançada porque já se passaram 20 anos desde então, e a Ucrânia, por outro lado, começou a construir isso recentemente, há apenas 4 anos. Assim como na Rússia, os meios de comunicação estão sob pressão. Alguns fugiram, outros morreram, alguns pararam de falar. Na verdade, na Rússia, os filhos dos desobedientes eram jogados dos andares superiores de prédios altos e depois, com a explicação de que o mesmo aconteceria com os próximos filhos, eles se calavam. Como isso acontecia, eu sei com certeza não é de ouvir falar. Como acontecia na Ucrânia, eu não sei. Mas eu suspeito muito que de alguma forma parecida com essa, ou talvez um pouco diferente por alguma característica nacional com uma peculiaridade nacional. Outra questão séria é chamada de garantia de segurança no país. E todos entendem que a Ucrânia quer obter a garantia de que a Rússia não vai atacá-la novamente em alguns anos. E a Rússia quer obter a garantia de que a OTAN vai parar e não vai se aproximar ainda mais de Moscou e São Petersburgo. Ninguém, mais uma vez vou repetir, ninguém pretende dar tais garantias nem para um lado nem para o outro. Europa e Estados Unidos assinarão documentos sem significado. Então, se surgir novamente uma situação militar e o Ocidente tiver que fazer alguma coisa, o Ocidente, tendo assinado qualquer tipo de documento, vai ordenar aos seus capacetes azuis, verdes ou marrons para cair fora, e eles não vão fazer nada. Ninguém vai aceitar a Ucrânia na OTAN, e não vai haver assinatura de garantia tipo OTAN. Algo como OTAN não vai acontecer. Bem, também porque isso não vai agradar a Rússia e ela. Então, se esse documento for planejado, simplesmente não vão parar as ações militares. Existe uma saída? Sim, existe, mas não agrada nem a Rússia, nem a Ucrânia. E, por enquanto, eles não têm incentivo nem motivação para fazer algo que nenhum dos dois goste. A Europa não deixou a Ucrânia terminar a guerra em 2022, a Europa não faz nada para que essa guerra acabe mais rápido. Se você não acredita em mim, então pense porque a Europa continuou todos esses anos comprando petróleo e gás da Rússia exclusivamente porque era mais barato para eles. Se custasse o mesmo, talvez tivessem mudado de fornecedor, mas era um pouco mais caro. Eles diriam, dane-se, estão matando ucranianos com nosso dinheiro, mas não pagaremos mais caro. Dizem que estamos ajudando a Ucrânia como podemos, mas vocês é que estão ajudando. Sim, tudo se resume ao fato de que era só comprar petróleo e gás mais caro, e a Rússia ficaria sem dinheiro. Isso teria funcionado em 2022, talvez no começo de 2023, mas antes de a Rússia se reorientar para a China e a Índia, ou seja, em outras palavras, as conversas europeias são só conversas e nada mais. Quais exatamente são os eventos internos que influenciam as ações dos Estados Unidos da América?
Em novembro de 2026 haverá eleições para o Congresso nos Estados Unidos. A administração de Trump de jeito nenhum quer que a Ucrânia caia nas mãos da Rússia antes dessas eleições. Por outro lado, para que o fim da guerra na Ucrânia seja considerado um sucesso de Trump, é necessário que essa guerra termine no máximo no início do outono. Assim, Trump terá tempo suficiente para se posicionar como o homem que acabou com mais uma guerra europeia e impediu a morte de centenas de milhares de pessoas. Tanto para isso quanto para encerrar o dossiê antes do próximo ciclo eleitoral. O governo Trump busca um acordo que possa ser visto como vitória. Não há problema com a palavra acordo. Nós paramos a guerra sem enviar um único soldado americano. Hoje, na Europa, não se discute apenas o futuro de Donbás e Kherson, mas também o futuro equilíbrio de poder entre Washington, Moscou e Bruxelas. Para Trump, isso é uma chance de mostrar que ele sabe terminar guerras de outros sem transformá-las em guerras americanas, como fizeram vários outros presidentes antes dele. Então, a administração Trump vai pressionar para que, em breve, Rússia e Ucrânia parem de se matar. Mas se até o final do verão ficar claro que isso não vai acontecer em breve, pelo clima entre os republicanos e a administração, toda a ajuda à Ucrânia vai parar imediatamente. Os ucranianos precisam entender claramente que os Estados Unidos não veem a guerra deles como sua própria guerra, não vão mais financiá-la e muito menos prometer enviar seus soldados para resolver ou parar o país que violou o acordo. Outro fator é o cansaço da Europa e a divisão nos Estados Unidos. A Europa está cansada dos gastos e teme que, sem os Estados Unidos, terá que cobrir o déficit do orçamento de defesa da Ucrânia com seus próprios recursos. Eles definitivamente não pretendem enviar pessoas para lá. A conversa é sobre dinheiro e equipamentos, mas principalmente sobre dinheiro, já que equipamento também é dinheiro. Parte das elites europeias defende um acordo mais brando com a Rússia só para reduzir o risco de escalada e as perdas econômicas na Europa. A situação financeira está muito ruim e eles têm medo de uma explosão de indignação popular se não houver dinheiro suficiente para as necessidades sociais. Enquanto isso, o povo perceberá que os recursos foram usados na guerra contra a Rússia na Ucrânia e reagirá como o MAGA nos Estados Unidos. Se antes os europeus viam a Ucrânia como um tipo de guarda defendendo a liberdade e o bem-estar comuns, se antes eles viam a Rússia como um inimigo incrivelmente forte, do qual deviam ter medo, e estavam dispostos a contratar a Ucrânia, e pagam com seu próprio dinheiro. Uma barreira que a Ucrânia criou para que a Rússia não chegasse à fronteira da União Europeia. Agora eles começaram a entender que a Rússia não é tão forte assim e que a Ucrânia, com toda a sua ladroagem e corrupção, não é um irmão e está longe de ser sequer um parente próximo. Por que eles deveriam piorar seu padrão de vida, permitindo que alguns bandidos se defendam de outros bandidos? Os europeus criaram uma coalizão de interessados, ao que me parece, para apoio pós-guerra e uma possível missão de paz, mas ao criar essa coalizão, a primeira coisa que fizeram foi: eles correram até os Estados Unidos para pedir apoio e solicitaram que nosso país fosse o principal garantidor caso a Rússia violasse o cessar-fogo. Ou seja, mais uma vez eles arranjaram um esquema. Mas, se for preciso agir, gastar seu tempo, recursos, arriscar a vida de seus soldados, não serão eles que terão que fazer isso, e sim outra pessoa. Nesse caso, eles são americanos. Por que os americanos precisam disso? Ao mesmo tempo, a maioria dos americanos não quer ver suas tropas ou seus aviões envolvidos em nenhuma operação no território da Ucrânia ou da Rússia, lá nos Estados Unidos. O apoio à ajuda militar e econômica à Ucrânia ainda existe sim, mas já não é total. Uma parte significativa da sociedade está cansada dos repasses intermináveis. Entre os republicanos, os sentimentos contra o apoio de longo prazo são especialmente fortes, assim como contra o patriotismo em Tortune. Sarakiev. Desfile de Kuchai de Zelenka. E você pode o quê? Descobrimos uma ligação francesa suspeita causada pelas administrações anteriores.
Inclusive porque viajamos pelo mundo todo, salvamos algumas pessoas, ajudamos outras e agora descobrimos que somos os mais horríveis, os mais assustadores, os piores. Para que nós, americanos, precisamos disso? Essa é a lógica do MAGA. Pelo menos é um movimento muito forte. Para que precisamos dessa guerra, né, afinal? Quais são as prioridades que a América enxerga? Bem, antes de tudo, é a fronteira sul, o crime, a inflação, os empregos. Cada dólar enviado para Kiev é visto como um dólar que não foi investido na vida americana, nas cidades americanas, na indústria americana. Do ponto de vista dos eleitores, pelo menos da maioria deles, a Ucrânia não é um aliado por tratado, mas sim um parceiro problemático, por quem fazem lobby quem? E por que o balão de Washington, então? E as corporações de defesa? Uma enorme, eu diria, esmagadora parte da América trabalhadora acha que a Europa está geograficamente mais próxima da Rússia, que tudo ali é uma coisa só, um todo europeu. A economia da Europa Unida não é menor do que a economia dos Estados Unidos da América. Lá são 550 milhões de pessoas. Se os europeus têm tanto medo de Vladimir Putin, que tem 140 milhões de pessoas no país que lutem sozinhos, qual é o nosso problema? São 550 milhões mais uns 40 milhões na Ucrânia contra eles, sem, sei lá, uns 40 milhões de russos. Por que eles vêm pedir ajuda pra gente? A venda de armas americanas para os europeus, tudo bem, depois os europeus fazem o que quiserem com elas, tudo bem, inclusive repassar para a Ucrânia, isso não causa nenhuma objeção. Sim, podemos produzir, entregar o que não precisamos e até fazer sob encomenda. Diga a data, produzimos e vocês pagam depois. Ninguém entende de onde a Europa vai tirar dinheiro, pois sempre dizem que não tem recursos para aumentar os gastos na OTAN. Se eles têm dinheiro, por que não gastam com a OTAN há 30 anos seguidos e agora dizem, não, por favor, nos protejam, não temos dinheiro? De acordo com o nosso acordo com eles, eles deveriam contribuir financeiramente com a OTAN, mas não contribuem. E se eles não têm dinheiro, como é que vão comprar armas de nós? Em algum lugar eles estão mentindo, Maga. Na verdade, os republicanos temem que a Ucrânia vire outro Iraque. Não precisamos disso, podemos entrar em outro conflito longo sem estratégia clara de saída. Qualquer conversa sobre forças de paz, possíveis ataques à Rússia em caso de ataque contra elas, traz à mente associações com o Iraque, com o Afeganistão e, para muitos mais velhos ainda, com o Vietnã. Maga diz, nós não votamos por uma guerra eterna nas fronteiras dos outros. Se a Europa quer brincar de geopolítica, que pague por esse jogo sozinha. Nossa tarefa é garantir que soldados americanos nunca sejam enviados para o fogo por causa de erros cometidos por outros em Kiev e Bruxelas. E eles consideram um erro os 30 anos ou mais de falta de preparação para possíveis confrontos militares. Mas se você vive como Lopuk, no final você é derrubado. Em Bruxelas e em Kiev, eles esperavam que o tio Sam viesse ao resgate. E apesar de serem mais velhos, eles pedem ajuda e ainda assim demonstram constantemente seu desprezo por nós. Isso também irrita a todos. Embora eles não leiam muito em uraliano ou russo, com bastante frequência nossa televisão, jornais e a internet reproduzem, mostram e contam essas histórias. Querem que, apesar de ouvirmos tantas coisas ruins sobre nós, finjamos que são só uns tios bobos. Vieram voando, protegeram, depois fizeram um carinho na cabeça e depois rapidamente fugiram de volta e não pediram um centavo pelos seus serviços. E se, Deus me livre, dissermos, pessoal, essas coisas precisam ser pagas, então nós, ao que parece, somos monstros desumanos, uns pão duros, insensíveis, sei lá o quê. Em resposta à proposta de Abitkov, todos sabem que ele apresentou a proposta da Rússia. Vamos nos separar, vamos dar um tempo de um mês, agora vamos fazer uma trégua, vamos isso, vamos aquilo. Então a Rússia disse, vamos fazer de outro jeito. E aí surgiu o que agora chamam de pacote Dmitriev. Bom, ele fisicamente, por assim dizer, trouxe isso, por isso é chamado de pacote Dmitriev. Esse é o nome informal de uma grande proposta econômica da Rússia para a administração Trump e para a Ucrânia. Estamos falando de um pacote multitrilionário, você não ouviu errado, cerca de 12 trilhões de dólares de cooperação americana de longo prazo entre os Estados Unidos e a Rússia. Bem, quem deve fornecer o dinheiro? Espero que vocês entendam, em troca do consentimento dos Estados Unidos para certas condições do acordo de paz sobre a Ucrânia. Ou seja, sim, bem, vamos chegar a um acordo sobre a Ucrânia, mas vamos estabelecer uma cooperação de 12 trilhões de dólares.
Os Estados Unidos, que são o principal produtor do mundo e estão muito à frente dos outros. Só para constar, sim, aqui nos Estados Unidos vive 4% da população mundial. E por algum motivo, 26% de todo o dinheiro que circula pelo mundo vem para os Estados Unidos. Ou seja, nós somos 4%, mas recebemos 26%. A China, com seus 1,5 a 1,7 bilhão de pessoas, recebe 18% do dinheiro que circula pelo mundo todo ano. Então, façam as contas. A economia número 1 e a economia número 37, ou qual for agora, não lembro, a 39, 38, 37, enfim, está ali perto entre os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Sim, eles nos oferecem trabalho conjunto, mas não vão fazer isso de graça. E veja, esses são os principais elementos da proposta. Segundo fontes abertas, o texto em si não foi publicado em lugar nenhum, apenas algumas informações vazaram, algo se tornou conhecido, algo foi discutido. É mais ou menos isso, esse é o primeiro ponto. A Rússia está voltando a fazer transações em dólar, inclusive nas operações energéticas, deixando assim de lado seus parceiros do Sul Global e do BRICS, principalmente a China. O segundo ponto são contratos de longo prazo para a modernização da frota aérea russa, com a participação de empresas americanas e a possível localização de parte da produção na Rússia, ou seja, para que organizemos a produção no território russo. Todos tinham certeza de que Vácia não beberia já no segundo dia, logo após surgir algo urgente. O terceiro ponto são projetos conjuntos de petróleo e gás, como a plataforma continental e reservas de difícil extração. Como vocês entendem, eles não sabem fazer isso direito, mas nós fazemos isso muito bem, compensando as perdas anteriores para as empresas americanas. Vamos compensar o que tiraram de vocês antes, mas isso será feito de forma moderna para voltarmos a ter muito dinheiro, já que o nosso petróleo fácil de extrair está acabando. Quarto, condições preferenciais para o retorno dos negócios americanos ao mercado russo e medidas especiais de proteção aos investimentos. Bem, até que venha um novo Putin e diga, eu cancelo essas medidas. Quinto, cooperação em energia nuclear, altas tecnologias e especialmente na área de inteligência artificial. E sexto, extração conjunta de materiais estratégicos como platina e outros, do lado da Ucrânia. Esse documento é descrito como uma tentativa de Moscou de comprar condições políticas mais favoráveis para si mesma na guerra, em troca de benefícios econômicos gigantescos, como eles escrevem, para os Estados Unidos e para os negócios americanos. Talvez eu simplesmente não esteja enxergando isso muito bem, então vou tentar traduzir para uma linguagem mais simples. Nós, Rússia, estamos prontos para jogar debaixo do trem, do ônibus, escolha você mesmo, todos os seus parceiros do BRICS, do Sul, aqueles que estão saindo da zona do dólar. Se vocês construírem aqui a indústria do amanhã, ou seja, nós mesmos roubamos, depois roubamos de novo e depois roubamos mais uma vez. E agora queremos que vocês construam para nós, porque atacamos a Ucrânia e estamos dispostos a não matar os ucranianos. Queremos que construam o amanhã para nós e nos deixem atacar novamente quem quisermos. Para ser sincero, é difícil para mim avaliar os prós e contras dessa proposta para os Estados Unidos, mas propostas semelhantes já foram feitas pela União Soviética naquela época, por exemplo, para Stalin. A América construiu o que se chama de industrialização da União Soviética e depois, durante a guerra contra Hitler, forneceu o que era necessário para a linha de frente e, em grande parte, para a retaguarda da União Soviética. E já nos tempos de Yeltsin, a Rússia recebia alimentos, lembra das coxas de frango do Bush, né, e muitas outras coisas. Finanças em grandes quantidades, entre 20 e 30 bilhões, não lembro exatamente, T3. Houve enormes empréstimos nossos e do mundo todo, nós garantimos os empréstimos do Banco Mundial, além de muita ajuda tecnológica para modernizar a indústria da Rússia. Então, não vou comentar isso porque, em primeiro lugar, não li, isso tudo são rumores. Em segundo lugar, talvez eu não entenda tudo corretamente, então é melhor não comentar. Só falei, e tudo bem, vamos tentar tirar conclusões de tudo isso que, como se diz, eu falei. Eu diria até que são duas conclusões específicas. A primeira é, para que diabos os Estados Unidos e a Ucrânia? E a segunda, não está na hora de fechar o talão de cheques e deixar que os povos eslavos irmãos resolvam seus próprios problemas? Ou seja, não são duas conclusões, mas duas respostas, por assim dizer, para as perguntas, e essas são as conclusões do que falamos. Então, sobre o primeiro ponto. Infelizmente, o que vou dizer agora será doloroso para a Ucrânia.
Para os Estados Unidos, sob nenhum ponto de vista, de forma alguma, a Ucrânia é necessária. A tarefa dos Estados Unidos é conter a China, afastando a Rússia, provavelmente da China e do Sul global, além de lidar com seus próprios problemas e estabelecer uma zona neutra, uma faixa neutra ao redor de suas fronteiras. A Ucrânia, de forma alguma e em nenhum lugar, desempenha um papel na solução desses problemas. A única razão pela qual a administração atual e, bom, não sei, aqueles eleitores que se uniram em torno de Trump precisam da Ucrânia, isso provavelmente se até o final, digamos, do verão, início do outono de 2026, pudermos dizer que conseguimos parar o massacre. Se isso não acontecer, volto a repetir. A Ucrânia não é necessária para a América de forma alguma e por nenhum motivo. A ideia de parar a Rússia de forma alguma é uma tarefa ou um problema americano neste momento. Talvez amanhã, ontem tenha sido e depois de amanhã ou mais adiante volte a ser talvez, mas hoje não é. Se o problema entre a Rússia e a Ucrânia não for resolvido até, como já disse várias vezes hoje, até o final do verão, início do outono deste ano de 2026, então será por pelo menos 1 ano e meio. Os Estados Unidos da América se afastam desse problema, saem daquela região e passam a se ocupar de outros assuntos completamente diferentes. Talvez em 1 ano e meio. Por que eu digo pelo menos 1 ano e meio? Porque talvez em 1 ano e meio comece um novo, potencialmente novo ciclo eleitoral, sim, ciclo eleitoral. E o próximo potencial presidente do Partido Republicano vai tentar convencer Trump a ajudar a Ucrânia de alguma forma. Então talvez depois de 1 ano e meio sem ajuda americana, algo comece a acontecer. Será que a Ucrânia consegue aguentar 1 ano e meio? Considerando, antes de tudo, que não há garantia de Trump agir diferente. Mesmo que seja para atender ao pedido de seu possível sucessor, além disso, ninguém garante que o sucessor vai achar que a Ucrânia deve receber ajuda. Por isso eu diria, se vocês não resolverem seus problemas até novembro, na minha opinião, isso precisa ser feito em 2 ou 3 meses. Sim, ou seja, vocês ficam cara a cara com a Rússia por 1 ano e meio, e depois, talvez, além disso, talvez haja um acréscimo de ajuda dos Estados Unidos, talvez, ou talvez nada. Bem, talvez algo mude em janeiro de 2029. Bem, isso ainda está muito longe. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que sim, pode ser que não. Só tenho medo de que até lá a guerra já não exista mais lá. Por que estou contando tudo isso, embora eu já tenha expressado pensamentos semelhantes várias vezes em entrevistas e em minhas apresentações? Eu realmente quero que isso chegue aos ucranianos, porque, por mais que eu converse com eles, no final eles sempre dizem: por quanto tempo ainda teremos que aguentar até que a ajuda volte para nós? Enquanto eles tiverem esperança de que alguém virá e trará algo mágico que os ajudará a se libertar dos russos, enquanto essa esperança ainda existir, eles continuarão perdendo seus filhos. Aproximadamente de 20 a 25 mil todos os meses. Veja só esse tipo de cálculo, por causa do qual dizem sobre nós, americanos, que somos mercenários e pensamos apenas em números. Em média, na Ucrânia morrem 25 mil pessoas por mês a partir de hoje. No melhor dos casos, vão passar 2 anos até o momento em que a situação pode mudar, ou pode não mudar. 25 mil, multiplicar por 24 meses. Senhores, isso dá de 600 a 700 mil pessoas mortas. Acrescentem a isso o mesmo número de feridos, traumatizados e, provavelmente, ainda o mesmo número com problemas psicológicos. E agora acrescentem, ou melhor, subtraiam a quantidade de usinas elétricas, empresas e instituições que serão destruídas. Sim, vocês terão momentos de alegria de vez em quando. Na Rússia também vai explodir alguma coisa. Na Rússia também mataram 20, 30, 50, 200 pessoas, grande alegria. Na Rússia também um navio afundou. Você pode até fazer piada diante das câmeras de televisão dizendo que só vai negociar com a Rússia depois que eles fizerem novas eleições. Se tudo isso mudar, supera 600 mil mortos, então vá em frente. Então faça o que você acha necessário. Na verdade, você já faz o que acha necessário. É só isso.
Eu ficaria feliz se pudesse ser mais otimista, mas acho que estou fazendo um trabalho bastante importante. Eu tento trazer sobriedade para os otimistas ingênuos e também tirar a esperança daqueles que continuam esperando e esperando, enquanto no fronte meninos e meninas estão morrendo. Até logo, até a próxima vez.